Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Eu quero aqui hoje falar para vocês sobre uma questão que vai te fazer desbloquear os verbos no italiano. E para começar, já deixa aqui o seu like e lembre-se que toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E hoje o vídeo é uma verdadeira aula de italiano para quem está começando e para quem quer rever alguns aspectos das conjugações no tempo presente. Então, se você está iniciando italiano, quer começar agora, chegou este vídeo porque é autodidata ou está fazendo um curso, esse vídeo é para você. Vamos lá então, na aula de hoje, i verbi italiani al presente. Eu preparei aqui uma apresentação para todos nós acompanharmos o que eu vou falar hoje. E claro que essa apresentação é um convite para vocês prestarem atenção toda vez que se depararem com esses exercícios de conjugação verbal que eu sei, são difíceis, são chatos, são entediantes, mas eu vou, claro, ao final do vídeo dar indicações de como transformar esse momento tão necessário que é entender como se conjuga os verbos em italiano em algo que pode ser prazeroso e que com certeza vai fazer você falar muito bem o idioma. É sempre importante, né? Molto bene. Quando a gente olha para essas fotos aqui de Roma, com este monumento com mais de 2000 anos de história, eu amo usá-los como a metáfora, alegoria para o nosso estudo do italiano. Vejam, se o Colosseu, se a Fontana di Trevi, se o Foro Imperiale tivessem sido construídos em bases frágeis, eles não estariam vivos até hoje, não é? Não estariam assim tão presentes e tão suntuosos e tão maravilhosos na cidade de Roma. Por que eu gosto de falar isso? Porque se a gente não aprende a base do italiano de forma firme, o nosso italiano que vai ser aprendido a partir nos próximos passos também não vai ser um italiano firme, né? Então a gente precisa entender como usar os verbos, como conjugar e tudo mais para te dar essa base firme para que o seu italiano seja tão potente e tão eterno quanto o Colosseu. Questo ha senso. Então vamos lá. Quando a gente fala no verbo presente, né? I verbi al presente indicativo in italiano. Vogliamo dire che i verbi al presente sono azioni presenti per parlare di una cosa nel presente o que succede frequentemente, habitualmente, né? Então a gente usa o presente para falar de ações no presente e ações que são habituais. A partir do momento que a gente entende que em italiano, assim como em português, existe a divisão dos verbos em 3 grupos em base nas desinências do infinitivo do verbo, que são are, ere e ire, isso vai ficar mais fácil para todos os outros modos e tempos verbais que a gente vai aprender. Porque a partir do momento que a gente entende que os verbos em are, eles se conjugam numa determinada forma, os verbos em ere de uma forma, os verbos em ire de outra, e a gente consegue conjugar todo e qualquer verbo que a gente vê pela frente. Claro que sempre fazendo atenção aos verbos irregulares. Mas essa estrutura de base, que é la radice del verbo più desinenza specifica per persona e número, é algo que estará presente em absolutamente todos os modos e tempos verbais em italiano. Então, aprender a base do presente significa você entender todas as outras conjugações em italiano. Fai attenzione. Como a gente vai conjugar? O que a gente precisa tomar cuidado quando vai conjugar um verbo? Aqui, por exemplo, o verbo parlare. A gente vai pegar o verbo parlare, lembrem-se que are é a desinência da primeira conjugação. Então, o que tem antes do are é tudo raiz do verbo. Descobrindo-se a raiz do verbo, vamos acrescentar as desinências número pessoais para esse verbo. Se a gente pega o verbo parlare e sabe que as desinências para os verbos em are são o, i, a, iamo, ate, iano, a gente conjuga todos os verbos no are. Por exemplo, viaggiare. Quem não ama viajar, né? Viajar é uma maravilha. Io viaggio, tu viaggi, lui o lei viaggia, noi viaggiamo, voi viaggiate, loro viaggiano. Mangiare una bella pizza in Italia. Io mangio, tu mangi, lui o lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. Pronto. Agora a gente sabe falar, perguntar para as pessoas, falar de si, conjugar os verbos tranquilamente nos verbos em are.
Incredibile. A mesma coisa a gente vai falar para os verbos em ere, que são os verbos da segunda conjugação. A gente separa a raiz e acrescenta a desinência número pessoal. A diferença que existe dos verbos em are para os verbos em ere é que, lembrem que lá no are era lui parla, era um a, então a partir de agora no ere vai ser lui crede, não é mais um a e sim um e. Um detalhe muito importante, o verbo no voi, se o verbo é are, o voi é ate. Se o verbo é ere, o voi é ete. De consequência, se o verbo é ire, o voi é ite. Então, a gente tem algumas poucas diferenças entre as conjugações dos verbos do primeiro grupo para os verbos do segundo grupo, que serão: a terceira pessoa lá no segundo grupo vai terminar em e e não em a, o voi vai ser ete e não ate, e loro vai ser ono e não ano, né? Então, loro prendono, tá? Loro prendono com a O. Mas, quando a gente olha um verbo de terceira conjugação em ire, a única diferença que existe do ire para o ere é o voi, né? Porque lembrem-se, areate, ereete, ireite. A partir daí a gente vai conjugar todas as pessoas, todos os verbos em are, ereite do italiano. Mas, tomem cuidado também. Segundo ponto que a gente precisa ter cuidado nos verbos em ire. Porque existe a tal da subcategoria dos verbos em ire, que são esses verbos que a gente precisa acrescentar esse isc. Isso acontece por uma questão sonora. Vamos falar assim de um modo muito simplório, é uma questão sonora também, para evitar uma confusão entre palavras que se pareceriam se não tivesse esse isc, né? Teria uma confusão. Mas um dos primeiros verbos que eu sempre gosto de ensinar aos nossos alunos é o verbo capire, que é já um verbo dessa subcategoria do verbo in ire, perché io dico io capisco, tu capisci, lui o lei capisce, noi capiamo, voi capite e loro capiscono. É importante já aprender esses verbos em isc desde os primeiros passos com o italiano, porque aí você já se acostuma com a sonoridade da língua, sabendo que vai ter essa diferença. Não existe nada, por exemplo, aqui no verbo finire que me indique que ele vai ter que ser conjugado com isc, tá? São alguns verbos que são assim porque são. Infelizmente, no italiano, algumas coisas são porque são, a gente não tem uma explicação melhor do que isso. È proprio così. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também, porque tu finisci é muito comum entre os brasileiros ter essa pronúncia do um pouco, as pessoas esquecem que SCI tem o som de X, assim como SCE tem som de X. Esse ire aqui, ele tem diferença, é o isque, porque se a gente observar bem, as outras desinências número pessoais são iguais para todos os verbos em ire. Vejam que existem esses padrões de conjugação que vão fazer você conjugar o italiano e vão fazer você sempre falar vários verbos, mesmo que você pegue um verbo que você desconheça, lembrando que existem regras de conjugação, você vai conseguir conjugar. Algumas coisas importantes. E verbi como cercare, pagare, a gente precisa colocar esse H por uma questão, de novo, de pronúncia. Io pago, tu paghi, lui o lei paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano. Os verbos inciare e giare, eles vão perder uma I, porque se fosse io mandio, mangiare, né? Se a gente fosse manter esse I do mangiare, teriam que ser dois Is aqui, mas isso não vai acontecer. Os verbos incere e gere, eles vão ter uma mudança na pronúncia, né? Io vinco, tu vinci, lui o lei vince, noi vinciamo, voi vincete, loro vincono, né? Então tem esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai conjugar um verbo na pronúncia também, né? Não basta só ir lá e inserir as desinências todas certinhas, mas na hora de falar, acaba falando tudo errado. Ok, ho capito. Mas o presente, claro, é para falar de presente, porém não é a única função exclusiva falar só de presente.
A gente usa o presente para falar as ações que a gente está fazendo. In questo momento faccio un video di italiano. Falar de ações que tiveram início no passado, mas que continuam. Vivo a Roma da 5 anni, né? Então, há 5 anos eu vivo em Roma. Falar de um hábito. Ogni mattina io bevo um café. Tutti i giorni. Todos os dias. Todas as manhãs eu bebo um café. E existe também um outro uso do presente, que é o presente histórico, que a gente fala de ações do passado usando os verbos no presente. Cristoforo Colombo scopre l'America nel 1492. Ele descobre a América. Leonardo da Vinci dipinge la Gioconda. Leonardo da Vinci pinta a Gioconda. Um outro uso ainda do presente é falar de um futuro. Quando a gente quer falar de um futuro próximo, pode usar sim o presente. Você não precisa esperar aprender o futuro indicativo em italiano para falar do futuro. Eu posso falar domani parto per un viaggio, amanhã parto para uma viagem, tra 2 mesi vado in Itália, daqui 2 meses vou para a Itália, não tem problema, tudo no presente. A gente tem alguns verbos irregulares, claro, nesse momento você pode fazer um print da tela para lembrar as conjugações, e algumas frases. Io parlo, tu credi, lui finisce, no? Tu lavori molto, noi ascoltiamo musica, loro studiano l'italiano. Uma ideia é sempre vocês usarem o verbo no presente, fica aí uma atividade para vocês fazerem. Quando vocês acordam de manhã, que tal pensar no dia de vocês em italiano? Cosa faccio oggi? Lavoro, vado in palestra, mangio qualcosa con gli amici. Tentem fazer sempre a agenda de vocês em italiano. Aproveitem que os verbos no presente têm essa função de sempre falar também de ações cotidianas e pensem na rotina. Tudo que vocês fazem, coloquem esses verbos na prática. Como eu gostaria que vocês continuassem com essa atividade? Por que vocês não escrevem aqui embaixo uma frase dizendo algo da rotina de vocês? Assim, quem sabe a gente pode, de repente, ver quem tem alguma coisa em comum, fazer um jogo, enfim, ou então trocar os contatos para continuar fazendo conversação em italiano. É bom que vocês também procurem textos no presente indicativo. Se vocês procurarem no Google, texto italiano presente indicativo, vai lá ter vários modelos de textos, vários também para estudantes de italiano, ensinando como escrever a rotina. E isso é um ponto muito importante. É comum em provas de proficiência do italiano pedir na parte oral para a pessoa descrever a rotina que ela tem. Se vocês têm em vista a prova de proficiência para cidadania, enfim, é necessário fazer a prática de escritura e vocês podem começar por esse texto simples, não precisando esperar chegar no nível mais avançado do idioma. Depois de a gente ter conversado tudo isso, lembrem-se sempre, ter bases firmes no italiano, por mais que possa parecer chato, essas bando de verbo para conjugar, mas a gente fala com verbos, então vamos trocar um pouco o nosso pensamento de, ai, que saco, lá vou eu conjugar verbo de novo, para, ok, aprendendo esses verbos no presente, todos os outros vão se tornar mais fáceis e o mais importante de tudo, meu italiano vai ser firme, eu vou conseguir me virar em qualquer situação de vida, de viagem, falando italiano, porque essa base, quando eu entendo os padrões de conjugação do presente, ela vai estar, a mesma ideia vai estar em todos os outros tempos verbais. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos, por que não? E claro, envia para aquele seu amigo que também está estudando italiano. E te vediamo na próxima terça-feira. Ciao ragazzi!